Fala, meu povo. Hoje o vídeo é uma curiosidade que eu achei na internet e eu queria compartilhar com vocês, principalmente pelo lugar onde eu achei. Eu achei uma lista de perguntas sem contexto. É uma lista de teorias da conspiração, eu diria. Elas me parecem estar relacionadas, mas eu não fui atrás. Algumas estão claramente indicando teorias da conspiração, como a ida do homem à lua, terraplanismo, essas coisas, e outras um pouco mais obscuras, talvez, ou pelo menos que eu não tenha ouvido falar antes. Tá na lista, eu prometo para vocês que é real e verídica. Essa lista existe, eu não inventei. E a gente vai discutir ela ponto a ponto. O curioso, né, e o que rola em comum dentro dessas questões, dessas chamadas à razão, como parece ser o objetivo, né? O curioso é que essas perguntas, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, elas me retornam essa mesma lista em outros lugares. Inclusive eu achei, além do LinkedIn, que foi o lugar onde eu achei pela primeira vez, eu achei também no Facebook e eu achei em outras páginas conspiracionistas bem assim, descaradas. Tem perguntas que são bem óbvias de responder. Tem resposta no Google mesmo e são fáceis de responder. Não sei por que entraram na lista, mas tem perguntas que eu não entendi, tem perguntas que realmente não tem resposta e é isso, e é assim mesmo. Nem todas as respostas serão respondidas pelos humanos, que seja. E tá tudo bem. É assim que a vida funciona. Não é nenhuma teoria da conspiração. Primeira pergunta é essa aqui. O que faz uma pirâmide egípcia em uma nota de dólar americano? Lembrando que eu acho que essas perguntas foram traduzidas. Depois eu vou dizer para vocês por quê. Eu vou pegar um trechinho da história. Tem aquela coisa toda, provavelmente, puxando Illuminati, uma entidade que as pessoas nem sabem exatamente de onde surgiu e se existe mesmo. Existem pessoas que falam que existe em toda a propriedade, assim como falam que a maçonaria é uma entidade sobrenatural, mexe com o esotérico e tal. Na verdade, a maçonaria é uma galera que se protege. Fato. O Clube do Bolinha, que agora aceita, de vez em quando eles aceitam mulheres, mas basicamente é um clube da bolinha que eles se protegem uns aos outros. Então muita gente que tem tutu vai estar ali. Illuminati provavelmente é um desses clubes do bolinha e eles mexem sim os pauzinhos, eles movimentam os barbantinhos no poder. Eles têm poder. Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Isso já vem de algum tempo. Então, nada de novo no front. Agora, por que tem uma pirâmide? Na verdade não é bem uma pirâmide, é o olho, né? O olho de Horus, que era bastante usado como símbolo do eu superior e tudo, né? Essa imagem é representada em vários lugares, né? Deixa eu pegar um trechinho dessa narrativa do período, né, do grande selo dos Estados Unidos, que vem desde a época lá de quando eles assinaram a independência dos Estados Unidos, né? Foi em 1782, a criação do grande selo dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams haviam proposto ideias para o projeto do selo, né? Mas foi Charles Thomson, secretário do Congresso, que idealizou a pirâmide e o olho da providência, entre outros elementos do selo, em colaboração com um jovem advogado e artista chamado William Barton. A pirâmide inacabada tinha o objetivo de simbolizar força e duração, com 13 níveis para representar os 13 estados originais dos Estados Unidos.
O olho da providência, como em exemplos anteriores do mesmo período, era um símbolo convencional da supervisão abrangente de Deus sobre a nação incipiente. Então, naquela época você ainda tinha bastante influência da religião sobre o Estado. Então, mesmo que estivessem havendo tentativas de separação, algumas eficientes, outras nem tanto, tinha-se ainda muita influência. Tanto é que tá lá em God We Trust, na moeda também, ninguém questiona isso, né? A gente tá reclamando também do In God We Trust, mas a pirâmide, nossa, a pirâmide egípcia não pode, né? Mas eram símbolos de uma força superior regendo aquele povo que estava nascendo. E coincidências à parte, não era coincidência, foi uma escolha proposital, porque originalmente, né, onde a parte que compõe a Nova Inglaterra se compõe de 13 estados, tinha a pirâmide tinha 13 níveis. Então assim, já que combinou, vamos deixar, vai ficar legal, vai ficar bem representativo. Gente, simbologia pura. O problema da simbologia é justamente esse. As pessoas que estavam envolvidas ali entendem o motivo. Depois vai passando o tempo e aquilo vai se espalhando, se ampliando, mais pessoas tomam conhecimento daquelas imagens e elas não estavam lá na hora, né? Então elas não sabem. Ou se elas têm alguma noção de história e de símbolos, de semiótica, elas vão deduzir. Mas a princípio a única coisa que vai acontecer é isso, é dar munição para teorias conspiracionais. É isso. Segunda pergunta. Por que 56 países assinaram um tratado para não se aventurar na Antártida? Esse tratado que está sendo citado nessa pergunta foi logo assim que eles descobriram que existem as terras da Antártida. E eles entraram, não sei porquê, não sei como, porque isso é uma coisa realmente inédita. Geralmente os países dominantes, eles querem mais explorar mesmo, dominar e colonizar e o escambau. Mas em um surto de consciência, ou por outros motivos que não sei, não cabe a mim, porque eu não sou historiadora, não tive tempo também para procurar, poderia até procurar, mas não sei. Eles criaram uma comissão, porque eles viram que ali tinha todo um terreno para se explorar, mas de forma diferente, se explorar em termos científicos. Né? Era o Polo Sul, era aquela coisa inexplorada, era uma coisa que alguns, acredito até que por medo, tivessem um certo receio de também mandar a gente lá. E é um lugar muito inóspito, de fato. Então, de repente, talvez isso tenha sido o maior impedimento. Eu estou cogitando aqui, eu não sei se foi exatamente isso. De novo, como eu já tinha falado, eu não pesquisei, mas acredito que isso também tenha sido um fator, né? O receio. Mas vamos lá, vamos pegar o trechinho aqui da pesquisa que eu fiz. Essa comissão aprovou em 1957 a criação do Comitê Especial para Pesquisas Antárticas, SCAR, formado por delegados de diversos países engajados em pesquisas na Antártida. Esse foi um marco importante para o desenvolvimento das pesquisas no continente, tendo delas participado a Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, República Sul-Africana e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época. Tiveram outros países depois que aderiram por meio de leis e assinaram também, entraram nesse acordo, e ficou estabelecido que se você quisesse ter uma base militar ou uma base científica, ou ambos, você teria que assinar esse tratado e teria que respeitar, como se fosse um contrato, onde você se comprometia a fazer as explorações, mas de forma controlada, você zelaria
no espaço, enfim, tem vários itens ali a serem respeitados e eles vão se autorregulando. Então, assim, não tem como botar a gente lá para viver. Tanto é que as equipes vão se alternando, elas não ficam lá muito tempo. Até para chegar lá é complicado. E, assim, é longe de tudo. Então, assim, por mais que agora tenha aeroportos, isso aí a gente vai entrar nesse assunto no próximo item, não dá para, por exemplo, ter uma linha comercial ali, o tempo todo rodando ali ou passando por ali, tá? Então, assim, no próximo item eu vou explicar com um pouco mais de calma, vamos a ele. Por que os aviões nunca sobrevoam a Antártida? Eu acho, só uma coisa minha, que essa pergunta leva à teoria da Terra plana. Já tem aeroportos lá, já tem aviões que vão para lá. A principal questionamento é que, poxa, poderia haver uma rota comercial, não necessariamente parando ali, mas passando por ali para ir, por exemplo, para a Austrália. Enfim, rotas alternativas mais curtas até. Só que, como eu estava falando lá atrás, o percurso e para descer ali, para reabastecer, enfim, para uma série de outras coisas, ia ficar um pouco mais complicado. Então é melhor fazer as rotas que já existem, onde você possa fazer uma conexão e que você possa reabastecer o avião de forma segura. Ir para a Antártida é um risco. A viagem é um risco. Independente de como você for, de avião, de navio, é sempre um risco. Tem muito gelo, as correntes atmosféricas também são complicadas ali. Então, vou ler aqui o trecho do... Em primeiro lugar, há uma falta de qualquer necessidade real de sobrevoar a Antártida. Há muito menos tráfego aéreo nos confins do hemisfério sul do que no hemisfério norte. Realmente, tem muito menos países, muito menos trechos a serem percorridos. O ETOPS determina a distância com que os aviões bimotores podem voar para longe de um aeroporto e que podem pousar. Ou seja, se um dos motores falha, o avião tem que estar a uma distância máxima de algum aeroporto para que ele possa chegar a tempo. Normalmente, eles não podem se afastar mais do que 2 ou 3 horas de um local adequado para pouso. No entanto, as coisas se tornam complicadas sobre a Antártida. Hoje, existem 50 pistas de pouso no continente gelado, mas nenhum aeroporto estruturado capaz de receber um voo comercial. Para colocar as coisas em perspectiva, o aeroporto de desvio potencial mais próximo do Polo Sul é Ushuaia, na Argentina. Porém, ainda está a cerca de 4.000 quilômetros de distância, ou seja, é o mais próximo e ainda assim está uma distância muito superior ao que poderia estar. Ele deveria estar no máximo a 2.000 quilômetros para entrar, né, nessa regra aí. Mas essa regra, por que existe a regra? Pela questão da segurança. Vocês sabem que viagens aéreas são super regulamentadas, inclusive a gente tem eventos de acidentes aéreos são raros justamente por causa disso, por conta da margem de segurança que se dá. Se o avião dá problema, ele precisa estar uma distância máxima de algum lugar para que ele possa receber a manutenção ou para que se possa fazer a troca da aeronave, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, a Antártida está muito longe de qualquer outro lugar. Então, assim, não é viável, não é interessante, comercialmente falando, e não é seguro. Respondida a pergunta? Pois é. Vamos à próxima. Esse grupo de perguntas é interessante. Como a NASA perdeu as imagens da Lua, provavelmente um dos momentos mais importantes para a humanidade. Pois é, vamos lá. A NASA não perdeu necessariamente, ela simplesmente não estava nem aí para as fotos ou para os vídeos. Foi um evento transmitido ao vivo. Foi inclusive um momento que eu gostaria de ter visto ao vivo. E as imagens que foram feitas pelas televisões e tal, elas estão aí.
O que a NASA estava mais preocupada? Ela estava mais preocupada com os dados. E vocês já devem ter visto, galera que vê rede social, deve ter visto o pessoal falar que naquela época a capacidade de processamento e a capacidade de armazenamento dos computadores era muito menor. Nossa, nem se compara com o que a gente tem hoje. Hoje no nosso celular a gente tem mais capacidade de armazenamento e de processamento do que os computadores da NASA naquela época. Então eles estavam preocupados com os dados que eles estavam recebendo e esses sim, esses ficaram armazenados. Agora as imagens, sabe, é o de menos, entendeu? Então eu vou ler aqui o pedaço que eu anotei sobre essa história, né? Que é a mais recente, na verdade isso aqui foi uma notícia que eu peguei. Em 2009, Richard Nafzger, engenheiro da NASA, descobriu onde as fotos foram parar. Estavam em um estoque de 200 mil fitas que foram apagadas e reutilizadas nos anos 1970 e 1980 para economizar dinheiro. Eu não sei bem se foi por economizar dinheiro, ainda acho que tem a ver com isso também, né? Mas, não sei. Eles gastaram muito dinheiro por conta dessa birrinha, dessa guerrinha. Eu falo guerrinha, mas não foi uma guerrinha, né? Foi uma senhora guerra que mobilizou o mundo, né? A Guerra Fria. Essa corrida aí, né, espacial, foi, enfim, custou muito para ambos os países, né? Essas fitas foram utilizadas para gravar missões posteriores ou até para registrar dados eletrônicos de satélites, telemetria. Ou seja, as imagens que impressionaram o mundo inteiro podem ter sido substituídas por código binário. E tá tudo bem. Segundo Nafzger, havia pouco interesse sobre as fitas na época porque o objetivo maior do governo dos Estados Unidos para efeito de propaganda era a transmissão ao vivo. As cópias dos vídeos sobre as quais a nova restauração foi feita foram tiradas dos arquivos da rede de TV CBS e do acervo da própria NASA. Alguém havia apontado uma filmadora para as telas que exibiam as transmissões originais e guardado algumas das fitas. A NASA acredita que as fitas originais poderiam conter dados digitais enviados da Lua. Elas poderiam se converter em imagens com definição muito melhor do pouso da Apollo 11 do que aquelas que foram transmitidas pela TV, em 20 de julho de 1969, quando Armstrong e Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisarem em um outro corpo celeste. Eles acreditavam, só que eles tinham outras formas de registro, de novo, né? As informações relevantes estão registradas. As imagens são só uma parte dessas informações. Mas deviam ter registrado. Tá. Julguem a NASA. Próxima pergunta. Se Neil Armstrong foi o primeiro a pôr os pés na Lua, quem estava segurando a câmera? Ai, minha cabecinha. Minha gente. Só porque não tinha pau de selfie naquela época? Por favor, né? Mas vamos lá. A resposta é simples. Coloque uma câmera do lado de fora, apontando para a escada, e faça com que ela possa ser operada de dentro da cápsula. Ok? Isso pode acontecer. Gente, eles estavam na Lua, eles saíram daqui, eles foram para a Lua. Vocês acham que eles não teriam a capacidade de colocar um suporte de câmera adicionado de dentro da nave? Sabe? Vamos pensar um pouquinho, né? Então, foi o que foi feito. Havia uma estante do lado esquerdo da escada, chamada de mesa. Essa mesa, é uma abreviação provavelmente, era aberta pelo lado de dentro, acionando um mecanismo de polias e alavancas, sabe? Um troço que já era usado pela humanidade antes mesmo de Jesus tomar banho no Rio Jordão. Essa piadinha é do site, tá? Quando Neil Armstrong estava para descer, ele abriu a mesa e ligou a câmera. Tudo isso sem sair de dentro da cápsula. Quando ele começou a descer, a cena toda já estava sendo transmitida para a Terra. Simples, viu? Muito simples. Mais simples do que qualquer outra coisa que eles tenham feito até ali. Que, vamos combinar, era coisa pra caramba, né? Eles estavam num outro corpo celeste. Um lugar onde nunca nenhum ser humano tinha ido.
botar um pau de selfie, acho que não é tão difícil assim, né? De se imaginar. Próxima pergunta. Por que nunca voltamos à Lua? Essa pergunta já foi respondida de várias formas. Essa pergunta já foi respondida N vezes. Mas vamos lá. Tá na lista, então eu vou respeitar. Enviar uma nave tripulada à Lua era extremamente caro. E realmente não há uma explicação verdadeiramente científica para sustentá-lo, gente. Porque a ideia é justamente essa. Não, a gente vai explorar. Mas para a gente ver se vai ser... Não, a gente já tem todos os dados que permitem que a gente avalie se a Lua pode ser populada, no caso de uma necessidade, que a gente não devia nem estar pensando nisso, nem gastando dinheiro, sendo que a gente tem os meios de fazer isso aqui na Terra, de resolver o problema da Terra primeiro, antes de buscar uma outra solução em outro planeta ou em outro corpo celeste. Mas enfim... Então não tem por que ir lá, entendeu? Teria que ter uma justificação científica. Não tem. Não precisa. Os dados foram coletados, as informações registradas, até hoje tem gente trabalhando em cima disso. Explicou, né, a BBC Mundo, Michael Rich, professor de astronomia na Universidade da Califórnia em Los Angeles. De acordo com o especialista, para além do interesse científico por trás das missões à Lua, encontramos razões políticas. Basicamente, a competição pelo controle do espaço. Então, assim, havia essa necessidade de ir à Lua, naquele momento, mas por conta, brincar de pique. Vamos ver quem chega primeiro, né? E, claro, nesse meio tempo, óbvio, vamos coletar o que der para coletar aqui. Eles ficaram bastante tempo lá, coletando pedras, enfim, elementos, e amostras de coisas que tinha lá. E... agora ir para lá é meio que, né, ainda, né, vamos ver outros lugares, vamos ampliar, né, aquilo ali a gente já conhece, já sabe como é que vai, se precisar a gente tem condição de voltar, não precisa ficar aqui. Vamos inaugurar uma linha de ônibus espacial para ir visitar a Lua, sabe, não tem necessidade disso. Próxima pergunta, ainda tá longe, hein, meu filho? São 25 perguntas. Segura aí. Se macacos evoluíram em pessoas, por que os macacos ainda são macacos? Eu gosto muito dessa pergunta, sabe? Eu gosto muito dessa pergunta. Que ela tem várias formas de ser respondida, mas vamos lá. O ser humano evoluiu de um primata. Então, assim, as pessoas confundem muito isso, inclusive... algumas até usam isso de forma ruim, né? Os primatas são uma ordem da classe dos mamíferos. Sabe aquela divisão que a gente aprendeu lá na escola, que a gente achou que não servia pra nada? Pois é, serve pra você não falar uma batatada dessas. A gente tem lá a classe mamíferos e as divisões, várias divisões. Uma das divisões é a divisão primatas, da qual nós fazemos parte, e os macacos, que são várias espécies de macacos, também fazem parte. Então a gente tem hoje 200 espécies diferentes de primatas, incluindo macacos, micos, gorilas e nós. Tá? Então, lá atrás, dos primatas lá de trás, evoluiu, deu origem ao homem. Outro primata lá de trás evoluiu e deu origem ao gorila. E assim por diante. Então, assim, a gente não veio de um macaco como a gente conhece. Viemos de um primata, com características de primata, mas primitivas. Lá atrás eles eram diferentes. E a gente está falando de milhões de anos, gente. A gente está falando de centenas de séculos, de milênios, não, está falando de muito tempo, tá? Então, assim, foi uma evolução, então nós evoluímos de um primata, não confunda. Deixa eu ler aqui então o texto, só para deixar organizadinho. Primatas são uma ordem da classe dos mamíferos e o macaco, que a gente chama de macaco, primata, que deu origem ao ser humano, era só um tipo.
Hoje existem cerca de 200 espécies diferentes de primatas no mundo, e o Homo sapiens é apenas uma delas. O primata que deu origem ao homem não existe mais. Sabemos da existência das várias fases dessa evolução, graças aos estudos em paleontologia e arqueologia. Beleza? Como existe 95% do DNA lixo? Quem decidiu que isso é realmente lixo? Gente, isso é uma pergunta. Isso aqui é só para mostrar o quanto essa lista está rolando, quanto essa lista é antiga. De repente ela nem é antiga, a lista, mas o quanto essas dúvidas estão rolando aí já tem tempo. Isso aí provavelmente foi inventada, não é, nos anos 90, na época que meio que começaram a abrir o genoma, né? Começamos a investigar o DNA. E se falava isso, né? Se tinha uma coisa assim, a maioria dos genes no nosso DNA são usados, são nativos, não entram na composição. Só que hoje em dia, essas pesquisas já melhoraram essa avaliação aí. Então, deixa eu ler para vocês o trechinho. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletado pela primeira vez, há 12 anos dentro dessa reportagem, a impressão ficou que 95% dele era DNA lixo. Embora não estejam diretamente ligados à produção de proteínas, quase todas as áreas do genoma teriam função reguladora ou serviriam de molde para a produção de vários tipos de RNA, outra molécula crucial para a vida. Então não é só, esse gene serve para isso, esse gene serve para isso, esse gene serve para isso, esse gene serve para isso. Não, existem pedaços do DNA que servem para coisas não visíveis, ou são combinadas com outras partes em outros lugares para fazer uma função que ainda não foi descoberta, né? Pela medicina, pela ciência. Então, assim, a gente não pode falar que 95% do DNA é lixo. Não, a gente precisa de todo o nosso DNA. Hoje em dia, inclusive, já se conhece muito mais do que nessa época aqui. Eu peguei dessa época, né? Isso aqui é do início dos anos 2000. Eu peguei essa reportagem aqui justamente por conta disso, porque a ciência está todo dia descobrindo coisas novas. A gente não tem verdades absolutas. Então, é possível que a gente ainda não tenha respostas para muitas coisas. Isso não quer dizer que não há respostas. A gente só não sabe ainda, não achou um meio de descobrir ainda. Tá bom? Precisa ter calma, a gente precisa ter calma. Nem tudo é surto. Tá? Tem coisas que são perfeitamente explicáveis, muitas ainda não são, mas podem vir a ser. Próxima pergunta é grande, essa pergunta é gigante. Vamos lá. Como foram criadas estruturas gigantes, simétricas, detalhadas, sagradas e geometricamente sólidas, como catedrais e edifícios do parlamento, por pessoas que viviam em cabanas de madeira, montavam carruagens puxadas por cavalos e não tinham máquinas nem lasers? Então, né? Essa pergunta mostra o quão limitada, até em termos de criatividade, de imaginação, essas pessoas que pensaram na lista são. Porque as pessoas imaginam a humanidade imagina a história como uma coisa linear, e a gente aqui no auge da nossa civilização e achando que nós somos e fomos a única civilização a evoluir a esse ponto. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, queridos. Não é assim não, tá? Não é assim não. Vamos lá. Se você levar... Vamos responder aqui no meu textinho aqui que eu fiz. Fiquei surpreso que até mesmo vigas de aço virariam pó em menos de 1000 anos. Vocês têm noção? Uma viga de aço, ela pode se acabar em 1000 anos. Deixa eu esperar um pouquinho para você processar. Eu sei que às vezes demora para a gente entender, para a gente visualizar isso. A maioria das nossas estruturas tem menos de 1000 anos. Tem menos de 200 anos. Estruturas de aço que eu falo, né?
O vidro, a gente acha que o vidro não se acaba, o vidro pode se acabar entre 4 mil e 1 milhão de anos. Ah, muito tempo. Sim, muito tempo, mas se acaba. Se você levar em consideração que a Terra, a idade da Terra, gente, não tem só 5 mil anos não, tá? A Terra tem muito mais que isso. A Terra tem 4 bilhões 563 milhões de anos. A vida na Terra começou há 3 bilhões 700 milhões de anos. Ou seja, quantas civilizações começaram e terminaram, começaram, evoluíram, terminaram, começaram, evoluíram, terminaram. E nós somos apenas mais uma, tá? A gente não sabe. Quem garante que não houve várias outras espécies inteligentes que constituíram civilizações antes do Homo sapiens? Estou falando nem do Homo sapiens, porque o Homo sapiens também já teve tempo de evoluir um bocadinho e de repente não evoluiu tanto quanto a gente aqui, mas evoluiu, certo? Então assim, a gente não tem como saber. Muitas dessas possíveis civilizações a gente não vai nem ter como saber, simplesmente porque os vestígios delas, como eu mostrei aqui para vocês, já foi. Deve estar nas camadas mais profundas da Terra, e se tiver sido conservada de alguma forma, alguma prova da existência desse pessoal, mas é muito mais plausível do que imaginar qualquer coisa que você imagine aqui. E de novo, se limitar só a civilizações primitivas do Homo sapiens, sei, sabe, é muito complicado. Ah, mas ele tá falando aqui, né, poxa, mas viga de aço desmancha em 1000 anos, e como é que essas estruturas se mantiveram? Bom, a maioria dessas estruturas não se mantiveram. O que se mantiveram foram as ruínas, e são pedra, são feitas de pedra, muitas vezes, né, que são um pouquinho mais resistentes do que o aço, ainda que não sejam completamente indestrutíveis. Certo? Apareceu, né, uma ruína lá no... O pessoal ficou zoando que era Ratanabá. Apareceu a ruína, né, lá na Amazônia, uma cidade complexa, 2000 anos atrás. Uma cidade complexa, com estruturas complexas, de mais de um andar. Tá aqui, ó, conjunto de cidades perdidas que abrigava pelo menos 10 mil agricultores há cerca de 2000 anos foi descoberto por arqueólogos na floresta amazônica. A descoberta foi publicada na revista Science na última quinta-feira, 11 de janeiro, agora. Revelada pelo jornal britânico The Guardian. De acordo com o mapeamento feito por sensores a laser, os locais eram parte de uma rede de povoações e estradas de ligação que funcionaram por cerca de 1000 anos. A rede ficava situada no sopé arborizado dos Andes. Há mais de 2 décadas, o arqueólogo Stephen Rothstein, um dos investigadores que participaram da publicação recente, já havia notado uma série de montes de terra e estrada enterradas no Equador. Segundo os pesquisadores, o povo Pano ocupou os assentamentos entre cerca de 500 a.C. e 300 a 600 d.C. As estradas chegavam a ter 10 metros de largura e se estendiam por até 20 km. Gente, isso é uma estrutura complexa. Estruturas complexas não necessariamente são estruturas altas. Recentemente, em outras partes da Amazônia, incluindo em territórios brasileiros, foram encontradas evidências de sociedades intrincadas na floresta que antecederam o contato europeu. Então é isso, gente. A gente tem essa visão eurocêntrica de que até 500 anos atrás o pessoal vivia, né, galera, uma parte vivia em castelos e as outras viviam em choupanas e cabanas de... sabe? A gente não pode também se basear na gente, no nosso, na nossa linha do tempo, tá? Então, muito cuidado aí com essas avaliações. Bom, próxima pergunta. Olha só, essa pergunta é engraçada e eu não sei responder, tá? Mas eu não sei responder simplesmente porque eu não entendi a pergunta. Como é que essa mesma arquitetura pré-luviana está em todo o mundo? O que é arquitetura pré-luviana? Eu tenho para mim
que essa pessoa que copiou e colou essas perguntas não leu ou não sabe nem do que ela está falando. Porque não existe uma coisa chamada pré-luviana. O que é uma... Para ter uma coisa pré-luviana, tem que ter uma coisa luviana. O que é uma coisa luviana? O que é um período luviano? Eu quis tentar entender, juro que eu quis. Eu imaginei que fosse pré-diluviano, talvez, e procurei com esse termo, né, arquitetura pré-diluviana. E a conclusão que eu cheguei é que existe arquitetura de várias formas. Não existe uma evidência de que existe a mesma arquitetura em todos os lugares do mundo. Elas podem ter algumas semelhanças, até porque vai acontecer, mas não é a mesma arquitetura. É uma pergunta baseada numa coisa que você não encontra. E a gente vai ver algumas perguntas desse tipo nessa lista. Tipo, a pessoa afirma uma coisa que não existe e partindo dessa afirmação, ela questiona mas por que é assim, 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 né? Por que nas tardes de outono, quando estamos numa floresta de coníferas, o sol fica verde? Quando estamos comendo goiabada, sabe? Coisas aleatórias que você não tem como achar. Aí as pessoas falam assim, não tem como achar, então... Não, mas sabe por que a gente não acha? Porque eles estão escondendo a resposta de nós. E essas pessoas são as únicas que sabem. Essas que estão perguntando, né? E é engraçado que elas só perguntam, elas não dão a resposta. Elas poderiam também ajudar a gente, né? Porque a gente não vai achar. A gente é burro, a gente não é inteligente igual a eles, não sabem todas as respostas. Podia ajudar a gente, né? Dar a pergunta e dar a resposta também. Mas não, tem que fazer a gente procurar e passar por bobo. Por que você não está achando a resposta? Você não está achando a resposta porque eles não querem, querido. A gente está aqui, nosso papel é só abrir a mente de vocês para vocês entenderem que estão escondendo coisas de vocês. Entendeu? Mas, devagar, vamos lá que ainda tem coisa pra chuchu pra falar e eu não tô nem na metade ainda. Mas enfim, essa resposta então vai ficar no vazio, porque realmente não tem uma arquitetura pré-luviana e a arquitetura pré-diluviana era diferente, sempre. Até porque não tinha tantos lugares assim antes do suposto dilúvio, né? Porque há imagens na arte antiga egípcia que parecem representar naves espaciais? Essa é boa de responder. Vamos lá. Tem uma historinha atribuída a Einstein. A gente não sabe se aconteceu essa conversa, né? Mas um jornalista perguntou a Einstein: o senhor poderia me explicar a lei da relatividade? E Einstein lhe respondeu: o senhor pode me explicar como se frita um ovo? O jornalista olhou intrigado e respondeu: claro que sim, posso. Ao que Einstein replicou: bem, então faça, mas imaginando que eu não saiba o que é um ovo, nem uma frigideira, nem o óleo, nem o fogo. Isso e essa história, mesmo que ela não seja real, ela pode ser usada em várias situações. Provavelmente, para essa pessoa, para a pessoa que escreveu essa lista, vai ser muito difícil para ela saber o que é um ovo, uma frigideira, um óleo e o fogo. E eu não estou falando nem de ovo, nem de óleo, nem de frigideira, nem de fogo, tá, gente? Mas imagina que você está tentando entender uma coisa, sendo que você não entende as partes das quais se compõe aquela coisa. E vocês vão ver que se a gente destrinchar essas perguntas, basicamente é isso, é falta de um nível de consciência. E assim, nada demais, tá? Todo mundo está em um determinado ponto da sua vida, em termos de maturidade, de consciência, de intelectualidade, enfim. A questão é justamente você querer questionar uma coisa que você não entende, né? E é o que está acontecendo com essas perguntas aqui. Então, quando a pessoa fala isso, figuras que parecem representar naves espaciais, nenhum cientista questiona isso.
Se você não conhece a história egípcia, se você não estudou os hieróglifos, se você não buscou, enfim, se você não estudou, não procurou, não pesquisou sobre os símbolos egípcios e os sons, né? Porque na verdade hoje se sabe que a linguagem escrita deles era baseada nos sons. Então é bem parecido, ideias e sons, bem parecido com os ideogramas chineses e japoneses. Eram rudimentares de fato, né? Eram mais primitivos. São elementos que eles encontravam por ali. Então eles encontravam naves espaciais? Não. Aquilo ali é uma nave espacial na sua cabeça. Na cabeça deles poderia não ser. Esse é o problema do símbolo. Lembra que eu falei lá na outra pergunta? O símbolo faz sentido, lógico, para quem criou. Para quem vai aprender, aquilo ali é uma reprodução só. Tá? Então, aquele símbolo que aparentemente parece uma nave espacial para as pessoas que estão escrevendo essa pergunta, na época podia representar uma outra coisa. Eu não sei, eu não entendo de egiptologia, não entendo de língua, né, da língua egípcia, mas eu sei que cada símbolo daquele representava um som que, né, veio de uma ideia, mas representava um som. Então, não era uma nave espacial, era qualquer outra coisa, podia ser um guarda-chuva, quiçá, né? Não sei. Mas por que teria que ser uma nave espacial? Né? Tem regras, eu não estou aqui para discutir essas regras porque eu não sou especialista, não conheço, mas que não tem por que ser uma nave espacial, não tem. Né? Não representa uma nave espacial, representa um som que eles tinham para formar as palavras lá que eles escreveram. Beleza? Próxima pergunta. Por que restos e imagens de seres humanos gigantes são encontrados? E por que se fala de gigantes em vários escritos antigos de culturas distantes umas das outras, incluindo a Bíblia? Aqui, na minha busca, eu encontrei citações aos esqueletos de Anunnaki. Anunnaki, supostamente um povo de outros planetas que teria vindo a Terra milhares de anos atrás, vivido entre nós, né? Vivido entre a gente, compartilhado seus conhecimentos e alguns eventualmente morreram e ficaram por aqui. Bom, primeira coisa, se fala em gigante, mas gigantes em que sentido? Tem alguns, né, tem sido encontrados alguns esqueletos realmente de pessoas com estatura maior, mais altos, né? Mas ainda estão sendo pesquisados, então assim, a gente não tem uma resposta de dizer que são extraterrestres, e inclusive muitas tentativas de se expor esqueletos de extraterrestres têm sido bem, vamos dizer assim, vergonhosas, né? Inclusive. Então, assim, no afã de se provar que uma coisa realmente é verdade, acaba se criando uma fraude científica. Como a última que a gente viu aí, não tem muito tempo, na Universidade do México. Coitado, o pessoal da Universidade do México, né, tomou uma trollada, mas enfim. Então, assim, gigantes, beleza. Pessoas de estatura mais alta, né, de ossos mais longos, enfim. De vez em quando são encontrados, mas ainda está sendo pesquisado. E não é porque a gente não tem a resposta que estão escondendo a resposta da gente e são os Anunnakis que vieram e colonizar e ensinar a gente e piriri pororó. Bom, existe uma corrente ainda muito teórica ainda, né, de que gigantes tenham sim existido, assim como bichos que a gente vê hoje que foram maiores plantas, a gente já tem, né, comprovação. Inclusive, eu lembro que tinha até essa figura num livro meu de ciências, né, que era uma samambaia gigante. Então já existiram plantas gigantes, animais gigantes. Agora, por que não tem mais? Basicamente pressão por comida, né? Pressão, escassez de comida e as próprias intempéries
a necessidade de você se deslocar muito, né? Aquele povo, né? Aquele bichão lá com aquele corpanzil, ter que ficar andando de um lado para o outro, aquilo ali, né? Sacrificante. E a gente tem hoje, né, em algumas situações, pessoas que têm um problema com hormônio, excesso de produção de hormônio de crescimento, que sofrem de gigantismo, né? E que você vê que elas sofrem dores nas articulações, porque é muito difícil você sustentar um corpo de tamanho maior. Então, assim, pode ser que tenha existido, sim, mas por um breve momento, por um tempo muito curto, por conta desse monte de fatores. Então, assim, a quantidade de esqueletos que a gente vai achar ainda vai ser muito pouca e talvez a gente chegue a essa conclusão mesmo, né? De que existiram, mas porque não tinha, né? A tendência seria nós virarmos animais de pequeno porte, ou de médio porte, no caso, né? Então, é isso. Aí ele fala da Bíblia aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito da Bíblia agora não, tá? Talvez na próxima. Então vamos para a próxima, porque a próxima é muito legal. Por que há imagens de cogumelos em toda a arte cristã antiga? E por que o papai se veste como cogumelos gigantes Amanita muscaria? Olha que pergunta, tá vendo? É por isso que eu acho que isso aqui, isso eu tô avaliando como professora de inglês, tá, gente? Essa segunda pergunta é muito típica de uma pessoa querendo imitar uma criança falando, né, falante do idioma inglês, né? O papai, por que o papai se veste como cogumelo gigante? Isso é muito, muito americana, né? Mas tudo bem. Porque há imagens de cogumelos em toda a arte cristã antiga? Esse é o exemplo de pergunta que eu estava falando, onde você tem uma afirmação que, tirada de onde eu não sei, e a partir dessa afirmação se faz a pergunta. Então, assim, aonde é que você já viu cogumelos por toda a arte cristã antiga? Nós temos algumas imagens, sim, de cogumelos. Agora, eu tenho duas notícias para vocês. Uma, não sei se vai ser legal para quem é cristão. Muitas religiões, elas usavam cogumelos, ervas e outras, usam ainda muitas, para criar uma conexão com o divino. Ou seja, aquela galera lá na Bíblia que falava com Deus, que via Deus conversar lá no Velho Testamento, não sei, não vou botar minha mão no fogo não. Nossa, que heresia, tô falando uma heresia. Não tô falando uma heresia, tô falando que em todas as religiões se encontrava isso. Os cristãos têm essa mania de achar que eles, primeiro que o cristianismo é a religião única, que todas as outras são falsas. Muita sorte, dar muita sorte nessa vida, vamos combinar, né? Segundo, que é uma religião pura, uma religião livre de coisas estranhas. Não. Vocês podem ver na história, ao longo da história, uma das religiões que, assim, o nome das quais mais se matou, por exemplo. Então, assim, desrespeitou logo um dos 10 mandamentos. Já começa por aí, né? Então, assim, mete essa não, tá? Puros não são, não. Mas vamos lá. Os cogumelos têm um papel importante em várias religiões, resumindo aqui. E as pessoas têm essa visão de que o cristianismo era muito puro e acabava sendo uma exceção. Eu não colocaria minha mão no fogo. Por outro lado, a arte, ainda que reflita em um certo nível o tempo em que é criada, não necessariamente pode ser tomada como um registro fiel do que acontecia. Então, assim, a pessoa desenhou um quadro de alguma cena bíblica, vamos supor, né? E aí colocou lá uns cogumelinhos e tal. Gente, cogumelos fazem parte da paisagem também, assim como qualquer outra planta. Então, qual o problema de ter cogumelos ali? Mas, de novo, eu acredito sim, firmemente, que os cogumelos tinham uma importância, tá? No cristianismo, assim como em qualquer outra religião. Esse cogumelo Amanita muscaria, ele é um dos mais clássicos, desenhos mais clássicos, né?
Agora, por que o seu papai se veste como cogumelo gigante, sua mãe nos cara? Isso eu não sei responder. Isso eu vou ficar devendo. Podia perguntar pra ele, né? Assim, papai, por que você se veste como um cogumelo, cabeção vermelho e tal? Né? Pergunta pra ele. Se ele disser que não sabe, aí você fala, haha, estão te manipulando, papai. Estou brincando, tá, gente? Mas eu vou deixar todos os links dessas pesquisas que eu fiz para fazer essa. Eu não tirei essas respostas da minha cabeça. Algumas eu até tinha alguma informação, mas eu preferi procurar e falar bonitinho, de acordo com o que eu tinha lido. Poderia só responder mesmo zoando, mas eu queria responder sério, porque eu acredito realmente que alguém leu essa lista e ficou com essas dúvidas, ou criou essa lista a sério. Eu estou tentando dar o benefício da dúvida, né, de que a pessoa que fez essa lista, ou as pessoas que criaram essa lista, elas têm todas genuínas, não é só a tentativa de estão te manipulando, né? Então, fica ligado para a parte 2, porque ainda não acabou. Eu vou voltar, e isso é uma ameaça, com a parte 2, muito em breve, ok? Dá um like se você gostou, faz um comentário. Vocês podem dizer se vocês já viram alguma pergunta dessas na internet, se vocês já tiveram que responder isso aí, alguém. E a gente volta com a parte 2. Até lá.